Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês como que eu fiz para juntar os meus primeiros 100 mil reais, mesmo sendo um pobre quebrado. Com certeza, juntar os primeiros 100 mil reais é o primeiro grande desafio de quem está começando a investir. E realmente isso se torna extremamente mais difícil se você, assim como eu, é pobre e vem de baixo. Então eu vou te contar exatamente o que eu fiz para conseguir juntar essa grana antes dos 30 anos e que você aí que está nos seus 19, 20, 21 anos pode aplicar na sua vida e conseguir também. Lembrando aqui que eu vou falar só da minha experiência. Ela funcionou para mim e eu acredito de verdade que ela pode funcionar para você. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gabriel, eu sou advogado. Hoje, inclusive, eu tô gravando um vídeo aqui no meu trabalho, no meu escritório. E eu não sou rico, tá? Eu não sou rico, mas eu tenho o objetivo de, ao longo da minha vida, ficar pelo menos bem de vida, ter uma vida confortável aí financeiramente. O meu objetivo aqui com esse canal é só falar de investimento. Eu quero falar com vocês da minha trajetória como investidor, até porque eu também tô no começo, né? Apesar de eu ter atingido esse valor aí investido, eu ainda tô no começo da minha trajetória. Eu tô num curto prazo ainda. Então eu quero mostrar para vocês o que eu tô fazendo, compartilhar ideias com vocês e aprender também com vocês pra gente seguir junto nessa trilha. Então aqui não vai ter nada de advocacia, nada, não vou falar nada de advocacia. Vou falar somente de investimentos, beleza? Beleza, então, vindo agora para o meu lado investidor, para o meu lado aqui, pessoa física, vamos ver o que funcionou para mim e o que pode funcionar para você também. Vou mostrar para você tudo que eu fiz para você ver se funciona aí para ti. A primeira dica que eu posso te dar é que, se você é um quebrado, não invista seu dinheiro em investimentos da bolsa ou título de renda fixa. Não invista o seu dinheiro. É isso mesmo, cara. Se você tá quebrado, você não vai investir dinheiro em bolsa e nem nada disso aí. Se você não tem pelo menos 500 reais por mês para colocar que não vai te fazer falta, esquece esse negócio de investimento. Eu tô falando isso porque você vai se frustrar, porque pouco dinheiro investido rende poucos juros. E poucos juros, com o passar do tempo, você vai acabar se frustrando. Você vai estar se penalizando muito ali, tirando uma quantia de dinheiro significativa da sua renda mensal para ter pouco rendimento, e você vai ficar puto com isso aí. Eu podia muito bem vir aqui com aquele papo de coach falando que 10 reais basta para você começar a investir, mas gente, isso não existe. Investimento sério, com propósito, existe sim necessidade de bastante tempo, mas ele vai exigir ao mesmo tempo que você faça aportes consideráveis, né? Então não adianta você botar pouca grana que não vai dar resultado. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, na verdade, meu primeiro trabalho foi um estágio que nem era na área do direito. Eu ganhava uma bolsa de 600 reais por mês e, não tinha como investir, né? E lógico, 600 reais não dá pra nada, gente. Você acha mesmo que com 600 reais eu ia investir meu dinheiro? Eu tava na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que dar aquele rolezinho de final de semana, gente. Tô na faculdade, é hora de aproveitar, não é hora de você ficar esquentando a cabeça com investimento. Não tem nada a ver. É aqui que eu passo para minha segunda dica. Se você é um quebrado igual eu era, a melhor coisa que você pode fazer é investir na sua educação. Faça uma faculdade ou, no mínimo, um curso técnico. Nesse mundo aí que a faculdade se tornou um empecilho, algo quase que inútil, falar para você fazer faculdade, eu tô indo quase que contra 90% dos gurus da internet aí. Mas é a realidade, galera. Eu paguei minha faculdade, tá? Na verdade, toda a minha renda durante 5 anos de faculdade foi destinada para pagar a minha faculdade. E hoje ela é minha principal fonte de renda, né? A profissão que eu consegui através da faculdade é a minha principal fonte de renda. Então, um investimento absurdo. Então, a melhor coisa que você pode fazer se não tem dinheiro é investir na sua educação. Uma faculdade ou pelo menos um curso técnico que vai te dar uma habilidade a mais que faça você ganhar mais dinheiro. Os 3 principais benefícios da faculdade são: o primeiro deles é o conhecimento. Você vai estar aprendendo algo que no futuro pode te dar muito dinheiro. Você pode usar isso para ganhar dinheiro. E lembra aqui de uma coisa: conhecimento nunca é demais. Eu nunca vi ninguém se arrepender por ter conhecimento. E isso ninguém te tira. Segunda oportunidade que a faculdade te dá é a oportunidade de fazer networking. Se você é aquele cara que se dá bem, conversa com todo mundo, vai nas festinhas, que é super natural, gente, não tem nada de errado nisso. Se você é essa pessoa sociável que faz muitas amizades, isso pode te render algum fruto lá na frente. Você pode fazer networking com uma galera e lá na frente pode pintar alguma oportunidade que, se você não fosse esse cara,
você não conseguiria arrumar. Na faculdade mesmo, o networking que eu desenvolvi fez com que eu conhecesse a minha noiva e o meu sócio. O terceiro benefício são as oportunidades que a faculdade te dá. Isso, na verdade, é uma consequência de ter conhecimento somado ao networking que você tem. Se você tem um diploma na sua mão e você sabe usar ele muito bem, você tem, né, uma boa comunicação, um bom approach, sabe chegar na galera, isso provavelmente vai te render mais oportunidades do que quem não tem. Então aproveita isso. Eu paguei minha faculdade e esse foi o meu maior investimento, até porque hoje ela é minha fonte de renda. O meu primeiro trabalho foi um estágio não remunerado na faculdade, eu ganhava só uma bolsa para a faculdade. É óbvio, né, gente, que eu tive o suporte dos meus pais, eu tive casa, eu tive comida, roupa lavada, todo o suporte para eu poder me dedicar aos estudos. Eu sei que muita gente não tem as mesmas oportunidades, mas, gente, cada um caça com as armas que tem. Da mesma forma que eu tive essas condições, teve gente que teve muito mais condições do que eu. Então, cada um faz o que dá para fazer. Esse meu primeiro estágio não tinha nada a ver com a faculdade. Muitas vezes eu me perguntava o que é que eu estava fazendo ali, mas hoje eu reconheço que ele foi talvez o meu principal estágio, onde eu mais desenvolvi o meu networking e a minha habilidade de comunicação. Detalhe, eu era o cara do Xerox. Eu trabalhava das 4h40 da tarde às 9h40 da noite, de segunda a sexta, e atendia todo mundo do período da tarde e do período da noite da faculdade. Eu digo pra você, esse foi o estágio mais importante da minha vida, mesmo que ele não seja ligado à advocacia, e eu vou te explicar o porquê. Nesse estágio, profissionalmente falando, eu aprendi uma das principais habilidades que o advogado precisa ter, que é a habilidade de comunicação. Saber se comunicar, saber falar e saber também ouvir o próximo. A comunicação ela é fundamental, tanto para você fazer um bom atendimento, quanto para você passar numa entrevista de emprego, por exemplo. E detalhe, a galera que eu atendia, ela estava muito longe ali da minha esfera de amigos, muito longe do meu círculo social. Eu atendia a galera do curso de medicina. E como é uma faculdade particular, a galera tinha grana, ela vem de uma realidade diferente, é uma galera mais exigente, com qualidade, com atendimento. Você não pode falar qualquer coisa para eles. E eles também são exigentes com o que eles estão pedindo, porque eles pensam dessa seguinte forma: se eu tô pagando, eu quero que faça e quero que faça bem feito na hora que eu quero. E isso exige de você uma comunicação boa, um jogo de cintura para saber lidar com as situações e explicar para eles. Pessoalmente falando, eu fiz amizade com muitos médicos e, inclusive, foi através de lá que eu fui me aproximando mais da minha noiva, que hoje é médica. É engraçado que quando você tá numa mesa e você é o mais quebrado dela, isso você acaba vindo na sua cabeça uma vontade de querer mais, uma gana de querer sempre mais. Faz você enxergar o mundo por uma perspectiva diferente. O que era muito pra mim, pra aquela galera, era talvez pouco ou a realidade. Então, vamos para a dica número 3. Aumente as suas fontes de renda. De nada adianta você querer investir se você tá quebrado, se você ganha R$ 2.000 por mês. Gente, nós moramos no Brasil, a gente sabe que não dá para morar bem aqui com só R$ 2.000 por mês. Ainda mais se você tirar uma parte disso para investir. Foque em aumentar a sua renda. A gente sabe que tá difícil, o mercado de trabalho tá disputadíssimo, tem muita gente sem emprego, mas leva isso pro seu coração. Foque em aumentar a sua renda de alguma forma. Você pode, por exemplo, ter o seu trampo durante o dia e começar a aprender um hobby novo durante a noite, e aos poucos esse hobby pode virar negócio. E a partir daí você começa a ganhar um dinheiro. Ou você pode usar a minha dica número 2 e investir numa educação aí, fazer algum curso técnico. Vou te dar um exemplo, ó. Eu sou advogado, de vez em quando a gente pega alguns clientes trabalhistas, e um caso muito comum é daquele cara que começa na empresa como braçal e não tem formação nenhuma, não tem qualificação nenhuma. E aí ele vai lá, ele é um cara que pensa diferente, ele é um cara que quer aumentar a renda dele, que quer uma oportunidade a mais, e ele faz um curso, por exemplo, de operador de empilhadeira. O operador de empilhadeira, ele ganha mais, pela qualificação, óbvio. E a partir daí ele vai crescendo na empresa. Então, investir na sua educação é sim uma boa opção. Nesse caso, por exemplo, do meu cliente, ele recebeu um salário mínimo e depois que ele começou a trabalhar de empilhador, de operador de empilhadeira, ele passou a receber 2 salários mínimos. Até parece pouco, mas ele dobrou o salário dele só com um curso. Com essa renda que sobra, por exemplo, ele consegue liberar um dinheirinho ali para investir numa outra fonte de renda. Ó, presta atenção, a gente ainda não chegou na parte de investir na bolsa. Calma. Para investir, para pensar nesse tipo de investimento, você tem que ter uma grana mínima para você conseguir, pelo menos, sobreviver com dignidade, né? Dica número 4. Viva 2 passos atrás do que você ganha. E para conseguir, né, de fato, usar essa dica bem, você vai precisar estar ganhando um valor até que razoável, porque se você ganhar pouco,
Não tem como, seu dinheiro todo vai para o custo de vida e não tem o que você fazer. Existe um mínimo aí, né? Eu considero sempre que você tem que, sim, investir, mas você também tem que viver bem, se alimentar bem, ter um lazer ali na semana e ter saúde para isso, né? Então, não é só investimento. Essa dica número 4 vai valer, por exemplo, para você que consegue guardar aí R$ 1.000 por mês. Vamos supor, se você ganha R$ 5.000 e consegue viver com R$ 4.000, você consegue guardar R$ 1.000 para investir. Então, se você é um cara solteiro, por exemplo, tá ganhando 5.000, vive com 4.000, aí te sobra R$ 1.000. O que você vai fazer? Você pode fazer R$ 500 para reserva de emergência e R$ 500 para investimento. Dessa forma, se acontecer alguma cagada, você vai ter dinheiro para conseguir pagar isso e não vai afetar o seu investimento. Dica número 5. Disciplina e pensamento de longo prazo. Agora que você chegou na parte de investir, eu vou contar para vocês o que é que eu fiz. Lembrando aqui que o mais importante é você ter o pensamento de longo prazo, ter disciplina e parar de ficar arrancando dinheiro ali do investimento. O seu plano aqui é investir R$ 1.000 por mês. Se você quer viver melhor, quer sair mais e tal, dá um jeito de aumentar sua renda, meu velho. Os R$ 1.000 por mês é sagrado. Então, voltando para o nosso exemplo, se você tá ali ganhando seus 5.000, vive com 4.000, sobra 1.000, você vai botar R$ 500 na reserva de emergência e R$ 500 no investimento de longo prazo. A reserva de emergência, gente, eu não vou entrar muito, né, nesse assunto aqui nesse vídeo. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando só o que é a reserva de emergência e para que ela serve, ela vai servir justamente para te amparar quando der algum problema, quando der alguma merda e você não precisar tirar dinheiro do seu investimento, tá bom? E a reserva de emergência vai ter uma hora que você vai parar de investir nela. Qual que é essa hora? A hora que você atingir pelo menos 6 vezes o seu custo fixo. E no exemplo que eu dei, o custo fixo por mês é de R$ 4.000, então você vai precisar ter 24.000 na reserva de emergência. Então, se você colocar R$ 500 na reserva de emergência, vai dar mais ou menos 41 meses para você chegar ali nos 24.000. Isso dá mais ou menos 3 anos e meio, por aí. Mas olha só que interessante, você lembra que eu falei, né, que o valor da reserva é de R$ 24.000. Só que você não vai guardar R$ 24.000, você vai guardar R$ 20.500. Isso porque os 3.500 que sobram são dos juros que correram para você. Entendeu que é reserva de emergência? Quando der merda, você vai usar ela. Aí você deixa o dinheiro paradinho lá e não vai usar, tá bom? Agora vamos falar dos investimentos. Guardando R$ 500 por mês sem contar a reserva de emergência, no final do ano você vai ter R$ 6.000. Mas não vai ter só isso não, você vai ter um pouquinho mais, tá? Uns 6.700, porque a gente tem que contar os juros aí. E olha só que legal, só de juros você ganhou um aporte a mais. Parece até pouco, né? Mas se a gente pegar 5 anos aí, se a gente considerar a taxa Selic, a média da taxa Selic dos últimos 5 anos, que foi 13,55%, e você investir R$ 500 pelos próximos 5 anos, no total você vai ter investido R$ 30.000. Mas, na verdade, você vai ter R$ 41.693. Isso significa que em 5 anos você ganhou R$ 11.700 quase, só de juros. E com a mesma taxa aqui, considerando que 13,55% ao ano é 1,12 ao mês, você vai estar ganhando por mês mais ou menos R$ 466 só de juros. Olha que legal, você está quase dobrando o seu aporte. Antes você aportaria 500, agora você juntando os juros que você ganha mais o seu aporte, dá quase R$ 1.000. Você guardando R$ 1.000 aí, sendo para caixinha e para investimento, eu tô falando aqui de investimento seguro, tá, gente? Rendimento que rende a Selic, renda fixa, tesouro direto, esses tipos de investimento aí. Não tô falando de ação, não. Investimento seguro. Em pouco tempo você já vai ter quase R$ 50.000. E olha só isso aqui, num prazo de 5 anos, seguindo esse plano, você vai ter somado entre a reserva de emergência e o seu dinheiro investido mais de R$ 80.000, sendo que você aplicou só 60 e os outros 23 foram só de juros. Isso só em 5 anos, galera. Ó, em 5 anos passa muito rápido. Eu me formei em 5 anos. 5 anos aí é quase o intervalo de uma Copa do Mundo e outra, né? Então passa muito rápido. E ó, em menos de 6 anos, gente, você atinge sim os R$ 100.000, tá? Vai dar mais ou menos ali nos 5 anos e 9 meses. Então, galera, em menos de 6 anos você mudou sua vida praticamente, né? Você já chegou no patamar dos 100.000 de forma confortável, sem abrir mão para viver, sem abrir mão de lazer, vivendo ali de boa e conseguiu chegar nos R$ 100.000. Aqui, galera, é onde a bola de neve começa a se formar.
Aqui, por exemplo, você já não precisa colocar os R$ 1.000 lá na sua reserva de emergência, você já vai ter feito ela há muito tempo. Só para você entender o que acontece depois dos 100 mil, você está aplicando ali R$ 1.000 por mês, mas na verdade não está aplicando só R$ 1.000 por mês. Você está aplicando R$ 1.000 por mês e o seu dinheiro está rendendo mais R$ 1.000 de juros. Então é como se você estivesse aplicando R$ 2.000 por mês, o dobro. Então considera aqui que você já chegou no 100k, beleza? Isso vivendo de uma forma de boa, sem perrengue, sem problema. Eu tô considerando aqui o melhor dos cenários, mas também é um cenário realista, que aconteceu comigo, por exemplo. E como você é aquela pessoa que pensa no longo prazo, você já tem a disciplina, você já aporta todos os meses, isso é uma regra para você. Depois de 5 anos que você atingiu os 100 mil, você vai ter R$ 272.000. Sendo que durante esses 10 anos investindo, você aportou R$ 160.000 e ganhou R$ 112.000 de juros. Então, em 10 anos investindo, você tem R$ 272.000. Então, e aqui também eu tô considerando que você tá ganhando mais também, né? Eu recomendo sempre que possível que, quando der, você compre uma casa, pare de morar de aluguel. Isso, lógico, considerando que você vai sempre aumentar a sua renda e os R$ 1.000 investidos serão sagrados. Você não vai tirar nem pôr. R$ 1.000 todo mês. E agora, cara, aqui cada um vai no seu tempo, né? Eu sou advogado, eu me formei com 22 anos, eu demorei um certo tempo para atingir, né, o patamar aí de R$ 5.000 por mês, mas depois que eu atingi, ficou muito mais tranquilo também, né? Então vamos supor que você começa a ganhar esse salário aí de R$ 5.000 aos 25 anos. Daqui 30 anos, lá quando você tiver com seus 55 anos, mantendo a disciplina, claro, nos aportes, você ainda vai estar novo, né? A expectativa do brasileiro aí tá mais de 75 anos. Você ainda vai estar novo, vai ter tempo para aproveitar, para viajar muito e tudo mais. Daqui 30 anos, olha o tanto que você vai ter na sua conta. Você vai ser literalmente um milionário. Dá uma olhada nesse gráfico. Você vai ter acumulado R$ 4.156.000. Sendo que ao longo dos 30 anos você investiu mesmo, você botou de dinheiro seu ali só 360 mil. Esse é o poder dos juros compostos. Só de juros você teve R$ 3.796.000. E ó, vou te falar, isso é melhor do que qualquer aposentadoria do INSS. Considerando a nossa taxa de juros, essa grana em um mês só vai render mais de R$ 44.000 para você. É assim que você vai viver de renda lá na frente. É aqui, meu amigo, você chegou num estágio que você pode fazer o que você quiser. Você pode parar de aportar e viver de renda, você pode tirar R$ 20.000 e manter mais R$ 20.000 de aporte, você pode fazer o que você quiser. Você chegou num ponto que, se você tem a disciplina, se você, né, viveu no simples, não tem gastos exorbitantes, não vive no luxo, aqui, cara, você vai viver tranquilo pro resto da sua vida. E é justamente isso que a gente busca com os nossos investimentos de longo prazo, né? É justamente viver tranquilo o resto da vida. E aqui vai uma dica extra que eu pratico no meu dia a dia. Para você investir de forma saudável, que eu uso para mim, funciona muito bem, eu recomendo você utilizar a regra 25/75. E como é que funciona essa regra? Eu e a minha noiva aqui juntamos a renda do casal, então fica muito mais fácil para a gente atingir os objetivos porque o nosso aporte fica mais alto. Mas a nossa regra é o seguinte: a gente junta a renda e nós vamos viver com 75% da nossa renda. Os outros 25% são religiosamente separados todos os meses para investir, seja na nossa reserva de emergência que já está pronta, seja nos nossos investimentos ao longo prazo. Então, 25% sempre serão separados para investimento. Os outros 75%, o gasto é livre. Aí eu quero trocar carro, vai entrar no 75%. Eu quero viajar, vai entrar no 75%. Os 25% já sai na fonte, é como se fosse um imposto que a gente paga. E hoje, galera, para vocês terem noção, a gente chegou num patamar que a gente não consegue nem gastar os 75% da renda. A maioria dos meses a gente não consegue gastar tudo. Sobra dinheiro e sobra até que bastante. A gente tem um custo de vida muito baixo, nós somos pessoas simples, gostamos de coisa boa, mas a gente não tem luxo. A gente não fica luxando, né, gastando dinheiro à toa. Então, geralmente, sobra e sobra bastante. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente pode viajar, a gente pode, né, pagar alguma conta, alguma outra coisa, comprar alguma coisa nova que a gente quer e tá tudo certo. Ou a gente pode pegar esse dinheiro e fazer um aporte extra nos nossos investimentos. Então, gente, ganhar mais dinheiro vai aumentar as suas opções. Você vai poder fazer o que você praticamente quiser se você viver no simples. Isso aí vai ser um mundo para você, liberta muito. A única coisa que você tem que fazer é ter educação financeira e disciplina. Não vai sair gastando mais do que você ganha. Depois eu posso fazer um vídeo detalhado para vocês explicando como funciona na prática essa regra do 75/25 que
que a gente usa aqui em casa, tá? Tem uma planilha detalhada com todos os gastos que a gente tem e eu mostro para vocês que realmente sobra, gente. Realmente sobra bastante dinheiro, além dos investimentos já. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês aproveitem. Se você está começando a investir agora, segue esses 5 passos que eu te dei, que a chance de dar certo para você é muito alta. Deu certo para mim, é algo replicável. Tenha paciência, veja onde você está e segue os passos. Vai dar certo para você, deu certo para mim e vai dar certo para você. Não esquece de deixar o like. Se você não me conhece, se inscreve aqui no canal do YouTube para você continuar acompanhando os meus vídeos e até o próximo vídeo.